Pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta sexta-feira santa. Novamente, reforço aqui o meu abraço para você que não viu os outros conteúdos do nosso canal. Nesse vídeo quero falar especificamente sobre os jogadores, né? No giro de notícias fiz um desabafo, né, sobre esse momento atual do nosso Botafogo. No almoço falei em relação àquela situação, né, de você trocar ou não técnico, se isso é profissionalismo, se é amadorismo. E agora, nesse nosso Noite Alvinegra, eu quero falar sobre os jogadores, porque com certeza o desempenho deles está muito abaixo do que podemos ter. Ontem, contra o Magallanes, nós tivemos várias falhas individuais e isso acabou gerando os gols da equipe chilena, equipe limitadíssima, né? O Di Plácido erra, Gabriel Pires erra no primeiro gol, os dois jogadores erram no primeiro gol da equipe chilena. E no segundo tento, no gol de empate, o Tietê comete um erro não forçado absurdo. E a gente está tendo muitos jogadores abaixo do que eles podem render. Isso devido à parte tática do técnico Luiz Castro, que não está conseguindo tirar o melhor dos seus atletas, ou porque os jogadores não estão em seus melhores momentos ou são ruins, como alguns podem querer comentar. Eu acho que é uma junção de fatores. Você está tendo alguns atletas que estão abaixo do que eles podem render tecnicamente. O Lucas Fernandes é um jogador que nesse ano ainda não fez uma grande partida, né? Ele teve ali um problema de lesão, tanto é que ficou boa parte da pré-temporada fora e quando retorna não consegue jogar bem. Ao contrário do Eduardo, que ficou mais tempo fora e começa a temporada no nível lá em cima. Você tem os casos dos pontas, o Gustavo Sauer e também o Vitor Sá. O Sá não consegue engrenar com a nossa camisa. É impressionante. O jogador que é um dos maiores salários do elenco chega com a responsabilidade de ser o ponta titular e tem várias lesões ano passado, não consegue ter atuações contínuas. Ontem contra o Magallanes foi um dos piores em campo, não conseguiu criar nada pelo lado esquerdo. O Gustavo Sauer tem um esboço de uma evolução. Ontem, sinceramente, foi um dos pontos que eu não entendi. A sua saída na peleja, né, para a entrada do Carlos Alberto, não sei se foi por questões físicas, isso não foi explicado. Mas ele era um jogador que fazia um bom jogo e o técnico Luiz Castro acabou fazendo essa alteração, tirando o Gustavo Sauer. Mas os jogadores têm sim as suas responsabilidades. Em uma partida em que a gente está muito mal taticamente, você não pode cometer doces, ainda mais jogadores experientes como aqueles que nós temos. São jogadores cascudos, jogadores robustos, eles não podem entregar gols como eles entregaram ontem. O Botafogo, ele vive um momento muito complexo, vive um momento de, como que a gente pode colocar aqui, de instabilidade, e os jogadores, eles, muitos que são cascudos, rodados, estão entregando abaixo. O que aconteceu com o Tietê ontem não pode acontecer. Além dele, outros jogadores estão aquém. Marlon Freitas não consegue jogar com a nossa camisa. Eu já coloquei aqui questões táticas e questões técnicas, né? Ainda não dá pra gente enxergar onde o Marlon Freitas pode render mais com a nossa camisa. O Castro já colocou ele à frente, atrás, como segundo homem, como primeiro. Um momento que, na minha opinião, que ele foi melhor, foi atuando até mesmo como primeiro homem na partida que a gente vence a Portuguesa. Ele entra como primeiro homem, dá volume ali, dá muita força física naquele jogo. E o Botafogo tem esses jogadores que estão aquém, que estão abaixo. E algo precisa ser feito. São jogadores maduros, são jogadores rodados, que também precisam entregar. Tem a situação do Luiz Henrique, que a gente não sabe se o Botafogo está controlando o contrato dele por causa da obrigação de compra no final do ano. Isso não é colocado explicitamente. O Botafogo não fala sobre esse ponto, se existe algo explícito sobre o Luiz Henrique, uma gestão de contrato. Se for isso, é entendível, porque ele tem jogado pouco. A única maneira, a única explicação para o Luiz Henrique não jogar será mesmo uma gestão de contrato, né? Porque o Botafogo teria que pagar ali um valor gigantesco pela aquisição do atleta, que tem algumas cláusulas e talvez internamente tenham entendido que ele não vale esse valor. Estou colocando assim tudo hipoteticamente, porque a única razão lógica para que o Luiz Henrique não jogue é essa, né? Que ele não tenha começado jogando ontem. É isso, né? Dele ter ali uma gestão de contrato e o Botafogo querer evitar que ele cumpra esta meta e o Glorioso tenha que fazer a aquisição em definitivo.
Ponto 1 é esse. Então, assim, a gente tem, claro, na minha opinião, o principal responsável, que é o Luiz Castro, né? Porque o time, taticamente, não consegue entregar. Eu acho que isso é bem nítido. Mas os jogadores também, eles têm as suas parcelas de culpas. E a gente tem tido ali um problema gigante de algumas falhas individuais, erros não forçados, jogadores mais cascudos. E talvez, não sei se pela situação de você ter uma pressão muito grande e os jogadores não estarem sabendo comportar do que está acontecendo. Eu não sinto que esteja acontecendo sacanagem de jogador falhar de propósito para derrubar o Luiz Castro. Eu não sinto isso, sendo bem franco, e também não tenho essa informação. Se eu tivesse, eu falaria que explanaria mesmo, dane-se, mas eu não tenho essa informação de jogador tá querendo entregar jogo para derrubar o técnico. Não, os caras são bem comprometidos com o Botafogo, os caras são bem sérios, mas tem muitos jogadores com uma rotação abaixo. Não sei se a tensão que está acontecendo no clube, esse momento de instabilidade emocional, isso tem a ver. Porque a gente está vendo o Botafogo muito aquém do que pode ser. A gente está vendo o Botafogo muito abaixo do que pode ser. A gente está vendo jogadores muito abaixo. A gente tem ali alguns jogadores que estão jogando bem. A gente teve a contratação de Plácido e o Mochila tá entregando todos os jogos. E a gente, não sei se pelo posicionamento dele, não sei se por uma falta de cobertura, mas o de Plácido tem falhado muito também. Como o Marçal tem oscilado muito mais esse ano do que no ano passado. O Adrielson e o Cuesta também estão oscilando. Ontem o Cuesta não fez uma boa partida, por exemplo. A gente tá com muitos jogadores abaixo do que eles podem render. E repito, não sei se por questões táticas, deles não estarem conseguindo assimilar o que o Castro quer nesse ano, não sabemos, mas tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Tanto na parte tática, onde o principal responsável é o Luiz Castro, e a gente também vê os jogadores também abaixo do que eles podem render. Repito o que eu tenho falado nos últimos, desde a live pós-jogo de ontem, aliás, desde muito tempo atrás, né, aqui no canal. Algo precisa ser feito, algum choque de gestão precisa ser feito. E talvez seja muito mais fácil você demitir o técnico do que demitir todos os jogadores, né? Talvez se você trocar o técnico aconteça em geral ali acordando e o Botafogo comece a jogar, porque peças interessantes nós temos. A gente não vê que o Marçal não virou um jogador ruim para ter essa oscilação. O Tietchan não é um jogador ruim para ficar oscilando. O Marlon Freitas não esqueceu o futebol dele no Atlético Goianiense. O Vitor Sá não jogava na Alemanha alguns semestres atrás e era um dos destaques do seu time no mundo árabe e esqueceu o futebol. Algo precisa ser feito, algo precisa ser ajustado. Então, ou você tem ali ele se responsabilizando, o Mazuco cobrando todos os jogadores, ou você vai para o caminho mais simples, que talvez seja a ruptura do trabalho do técnico e uma nova filosofia de jogo sendo implementada. Então, algo precisa ser feito, mas os jogadores também têm suas parcelas de culpas, sim, né? Porque muitos estão abaixo, muitos erros não forçados, colocando até mesmo uma expressão de tênis, muitos erros não forçados, erros simples não forçados, e é assim que o Botafogo não vem se destacando nessa temporada de 23. Algo precisa ser arrumado, tá muito perigoso esse começo de ano, tá muito perigoso. Mas você que quiser fazer uma mudança na estrutura da sua casa, da sua empresa, eu indico a N Reflorestamento do meu amigo Norman. Você pode entrar em contato com ele com o telefone que estou colocando aqui embaixo e pedir para ele ajudar no paisagismo da sua casa, da sua empresa, porque o Norman é sinistro. Estou mostrando aqui o que ele faz e eu tenho certeza que ele pode te entregar algo muito especial. O Norman é botafoguense como a gente, tá chateado com o momento do nosso clube, mas ele pode pelo menos ajudar vocês ali em suas residências, fazendo esse paisagismo, fazendo esse plantio bem bacana, te dando dicas de manutenção. O Norman é sinistro de positivo. Tamo juntos. Giro da manhã, 5 da manhã. Assistam mais 2 vídeos aqui. E com Deus. E tamo juntos. Valeu, fui.